Olá, pessoas! Mais um Cuspódio aqui para vocês. E hoje a gente vai bater um papo delicioso com uma figura maravilhosa. A David Souza, a mais nova mestra do Núcleo de Pesquisas em Culturas e Sexualidades, o NUCUS, e com uma dissertação fabulosa tratando de artes, artivismos, gêneros, dissidências sexuais e com o detalhe de que a bicha é distinta, meu amor. Me conte um pouquinho de você, menino. Então, é um prazer estar aqui com o Cacau, né? Caldenilson. Deixa eu para o pessoal procurar o nome dele nas redes sociais. Olha que suja. Logo após terminar o mestrado, né? A defesa foi ontem. E ter tido a surpresa de ser a dissertação ser aprovada com distinção e indicação de publicação. Isso é muito bacana, porque esse trabalho é um trabalho que foi feito a muitas mãos, né? E eu não conseguiria ter feito trabalho sem a ajuda do coletivo das Liliths e do coletivo e do Teatro da Queda, da Companhia Teatro da Queda, em especial Thiago Romero e Daniel Arcades, que foram fundamentais, Sabrina Sullivan Bis, para todas as conversas durante esse processo. Perfeito, né? Pois é, gente. Eu sou a Cláudia Nilson Dias, aqui, doutorando pelo PPGNIM, né? E a gente vai bater um papinho hoje sobre essa pesquisa, David Ponte. Conte um pouco pra gente como foi o seu processo de pesquisa, como é que foi esse bafo para você. Conta um pouquinho pra gente. Então, essa pesquisa foi uma pesquisa que veio assim, super de presente para mim mesmo, é, durante a ideia de fazer o projeto de mestrado. O grupo de pesquisa, o NUCUS, ele está fazendo uma pesquisa que vai mapear os movimentos artísticos de dissidências sexuais de gênero no Brasil, né? Então a gente vai mapear a maioria, pelo menos a ideia é fazer esse mapeamento no Brasil todo. Essa é uma pesquisa que ela é financiada pelo CNPq, né? Então a gente tem aí um caminho bem longo para percorrer. E como eu estava terminando a graduação, que eu sou bacharel aqui pelo IAC, que é o Instituto de Humanidades e Artes e Ciências, aqui da UFBA, e eu comecei a pensar na possibilidade de que tratar no mestrado. Como eu já estava inserido nessa pesquisa dos ativismos dissidentes no Brasil, e a pesquisa não contemplava naquele momento as ideias de racialidade, do que os ativismos negros têm produzido de potência no Brasil, eu decidi utilizar dois coletivos que são base forte aqui de Salvador para pensar raça, sexualidade e gênero nessa cidade. E aí eu pedi licença às minhas ancestrais, peguei o coletivo das Liliths com o espetáculo Chica, que conta a história da primeira travesti não indígena no Brasil, que ela é uma mulher vinda de Congo, o nome dela é Chica Mani Congo. E que ela foi inquirida pela Inquisição por não se enquadrar nas normas de gênero que acho que nós estamos chamando de gênero hoje, né? Porque em 1900, no século XIX a ideia de gênero não era ainda não existia, né? E, e aí comecei a trabalhar com Chica e também com o Teatro da Queda, com o espetáculo Rebola, que conta a história do Beco dos Artistas, que era um espaço de sociabilidade LGBT
desde os anos 80 e que em 2010, mais ou menos, ele fechou. E aí a ideia da pesquisa é pensar que como os corpos negros têm produzido política a partir das artes aqui na cidade. E essa produção, o como ela é forte, né? O como ela demonstra que existem fomentações políticas dentro do campo das artes, né? E dentro dessa perspectiva, quais são as estratégias que você enxerga para esses movimentos políticos? Eu, as são estratégias muito específicas. Primeiro, porque eu comecei a trabalhar com esse texto com ideias da professora Leda Maria Martins, né? Que é a ideia de afrografias, que são maneiras específicas de pessoas negras diaspóricas fazerem as suas grafias, as suas inscrições, né? A sua própria literatura, e a ideia de oralitura, né? Que é de você organizar na oralidade a sua escrita. Então, são novas formas de fazer nossas histórias, de contar nossas histórias. E aí, como a gente sabe que os dois coletivos, nós não temos, como eu falei na defesa, cânones da literatura para fazer uma genealogia bicha, ou travesti, ou lésbica, ou LGBT, como a galera prefira, o coletivo das Liliths e o coletivo e o Teatro da Queda, eles estão propondo é, a criação de um cânone que fale exatamente sobre as vivências de pessoas LGBTs negras. E acho que essa é a maior contribuição desses dois coletivos, né? Porque o coletivo das Liliths, ele tem 6 anos de existência e 6 peças já apresentadas. E todas as peças eles vão pensar na rasura de como esses corpos dissidentes eles podem e são potentes e a maneira como eles vão gerir esses coletivos sem grana, por exemplo, né? De pensar numa ideia de quilombismo, que é de você fazer um novo quilombo, só que um quilombo é um quilombo composto por pessoas LGBTs pretas, né? E de como elas vão fazer é, mecanismos para que essas pessoas sejam acolhidas, mesmo que elas não tenham para todas, né? E o coletivo e aí a gente trabalha muito com essa ideia de mercado, né? Dessa porque a gente tem no coletivo da Queda um coletivo que é mais estruturado diante dos seus quase 19 anos de existência. Então eles estão mais próximos, né, dos incentivos do governo, porque participam muito dos editais. Inclusive, a peça Rebola, ela é uma peça que foi um evento maior, que foi a ocupação do Beco. Beco foi um projeto que eles ganharam da Secretaria de Cultura do Estado, que ficou quase 3 meses fomentando fazendo cultura dentro daquele espaço. Então, a arte drag de Salvador, a galera que dança estileto, a galera que faz teatro, a galera preta da cidade, toda foi contratada para reavivar aquele espaço. E aí são estratégias para que nós, pessoas negras, também estejamos inseridas dentro do processo criativo da cidade e político, dizendo que nossos espaços eles precisam ser garantidos. E dentro dessa revitalização de espaços outros, de espaços LGBTs ou outras nomenclaturas que a gente possa pensar, como é que você se enxerga enquanto sujeito preto, viado, periférico, sabe? Nessa outra estrutura de potência política e de arte. É, essa é uma das grandes marcas dos capítulos da minha dissertação, né? Porque eu entendo que todas essas iniciativas, elas foram fundamentais para que eu pudesse me enxergar dentro disso, né? Porque assim, tava sendo difícil escrever, tava sendo muito difícil escrever sem poder escrever, porque eu não estava me enxergando dentro desses espaços, mas não porque eu não estava vendo a potência que aqueles corpos negros estavam falando sobre mim, mas eu não conseguia dizer. E aí eu encontrei o texto da Grada Quilomba, Máscaras, e aí eu percebi que a minha dificuldade de falar da minha interseccionalidade, da minha interseção entre os grupos,
era justamente a herança colonial, né? Da máscara que silencia a minha voz e não deixa com que eu consiga me comunicar com as pessoas, com os meus irmãos, né? E aí, depois que eu li esse texto, que eu comecei a refletir sobre isso, foi quando eu fui perceber que a Chica foi uma mulher escravizada, uma mulher trans-escravizada, travesti escravizada, e que teve a sua vida inteira sendo massacrada pela igreja. E isso me lembrou muito a minha infância, né? E aí começo a utilizar a ideia de escrevivência de Conceição Evaristo. Como aquela experiência da Chica, ela diz muito sobre como eu fui a minha infância inteira, até os 18 anos, que foi quando eu saí de casa, né? A Chica, eu fiquei preso dentro da igreja, eu fui açoitado, eu fui inquirido dentro daquele espaço que não respeitava a minha orientação sexual. Que não respeitava, não, que não respeita, porque a gente sabe que os espaços evangélicos são espaços que reificam a LGBTfobia. E isso a gente tem que deixar muito bem marcado. E quando eu encontro a Coanza é uma mulher que ela é uma drag inspirada em grandes mulheres do movimento negro, como Arani Santana, ela como atrizes, como todas as atrizes negras, cantoras negras, porque a Coanza, que é feita pelo Sullivan, tem uma potência de discussão racial e de gênero e sexualidade que não permite que as pessoas racistas e fascistas, que o nosso Brasil está entupido, tenham a oportunidade de levantar a voz pra gente. E essa potência me mostrou a pessoa que eu me tornei hoje. Hoje eu sou uma pessoa muito parecida com a Coanza, porque eu não permito que os racismos e os fascismos destruam a minha potência criativa. Nossa, que massa. É muito, muito massa ouvir isso, porque, em geral, o projeto colonial faz com que a gente se conforme com esse lugar, né? De não ser, de não sujeito, de não fala, né? E quando você rompe com isso, você cria uma outra coisa, você cria uma outra estrutura de potência, né? Pelo menos é o que eu enxergo, assim, do seu trabalho, sabe, David? E eu fico muito emocionado, assim, porque é uma construção que vem, assim, desde muito tempo, fazendo com que a gente não se reveja enquanto sujeito, Em especial enquanto porque a gente vem do produtores de mesmo lugar. conhecimento, né? Sobretudo porque a gente vem da periferia, porque a gente tem uma corporalidade que é muito parecida, a gente tem uma vivência que é muito parecida, embora a gente tenha traçado caminhos outros, né? E isso nos coloca nesse lugar de pensar qual é o nosso projeto futuro dentro da universidade enquanto pessoa preta, né? Por que que esse espaço não é um espaço pensado para nós, né? Eu acho que seu trabalho mostra isso muito para gente, né? E quais respostas você acha que esse trabalho traz para a academia, para além disso? Gente, eu acho que assim, ó, eu passei momentos bem difíceis durante a produção dissertativa, né? E foram momentos de muita. é, Me colocaram em xeque, eu fui pressionado, eu fui pressionado dentro disso aqui. A estrutura da universidade queria que esse trabalho não desse certo, né? E isso é bom a gente colocar. Professores que que disseram textualmente que eu não podia é, alinhar com ele, combinar com ele como seria feita a disciplina, ou descrever o artigo e entregar, e mesmo assim ele não me aprovar porque ele achou que eu não utilizei os referentes teóricos que ele queria, embora me responda num e-mail dizendo que o meu trabalho era incrível, que era necessário, não sei o que ele era uma pessoa muito sensível, mas que eu precisava ter usado os textos que ele queria. Então a gente não tá. Quando a gente vem para a universidade e a gente estranha o currículo, eles não querem que a gente utilize as nossas referências. Eles não querem que a gente utilize. Eles não querem que eu utilize um cacau na minha bibliografia. Eles querem que eu utilize as referências que eles trazem, completamente eurocêntricas. E a minha obrigação aqui dentro era dizer que as minhas e os meus estão se propondo outras formas de fazer política, inclusive muito mais potentes do que a gente é obrigado a engolir todos os dias na universidade.
E a minha dissertação, e a gente utiliza assim, sim, a ideia de fracasso, mas um fracasso do colonialismo. Eles queriam que eu fracassasse enquanto pessoa. A minha dissertação é uma resposta para eles de que a gente não vai abaixar a cabeça e que a gente vai produzir a partir das nossas epistemes diaspóricas, indígenas e pretas. Nossa. Eu só fico muito, muito contente porque, assim, eu lembro da época da minha defesa de dissertação, em que a professora Fernanda Demétrio disse que eu propunha um giro decolonial para pensar as questões relacionadas às pessoas trans dentro das comunidades terreiro. E eu acho que Chica Manicongo é um giro decolonial. Kwanzaa é um giro decolonial, saca? E David Souza é um giro decolonial, sabe? Porque você transforma o espaço que quer lhe forjar enquanto sujeito, enquanto não sujeito, saca? E para começar a pensar outras coisas que estão no nosso entorno, David, eu queria que você falasse um pouco dos seus projetos futuros, o que é que você está pensando academicamente para o seu futuro. Então, eu pretendo não terminar a dissertação não acabou, mas a pesquisa ela continua, né? Então, a minha ideia agora é pensar, eu fiquei muito pensativo, eu estava pensando em como eu vou fazer esse meu projeto de doutorado, né? E eu quero muito trabalhar muito mais próximo da Grada, né? Que ela também trabalha com as questões artísticas. E eu quero tentar mapear, talvez não mapear, mas compreender mais fortemente o que tem as pessoas pretas transatlânticas têm feito e que nos ligam, né? Essa ideia, viemos, né, via Atlântico, e como a própria Leda Maria Martins fala, né, que o Baobá, ele uniu, era o lugar que a gente escrevia para poder falar com os nossos ancestrais, com as pessoas que estavam indo ouvindo de África. E aí eu quero pegar essa ideia desse transatlântico, desse baobá que nos liga como grande espaço da encruzilhada e pensar o que tem feito o Brasil e o resto do mundo por pessoas pretas. Nossa. E pensar pessoas pretas é pensar a gente É nesse pensar, espaço, gente, né? O quão é potente você pensar a sua posicionalidade enquanto pessoa preta num espaço que lhe compele o tempo inteiro a não existir, né? E aí eu fico pensando também como é que essas estruturas elas podem, em alguma medida, serem ruídas, saca? Que, que estratégias a gente pode utilizar, David, para pensar algumas ruínas nessas paredes tão bem estabelecidas da academia, de outras instituições políticas, da presidência da República, inclusive, né? Que são espaços que estão nos colocando para o não lugar, né? E pensando nisso, eu queria que você começasse a pensar nas suas considerações finais, porque a gente já vai encerrando por aqui. Eu acho que é difícil a gente ruir a universidade sem estar aqui, né? Eu acho que a gente precisa estar no espaço para a gente fazer uma, uma ruína interna, né? Porque esse espaço ele não é um espaço que é preparado para a gente. Por mais que a gente pense em pessoas que são pessoas que tenham uma possível aliança, mas na hora de dar o espaço para a pessoa preta, eles não abrem mão, né? Então a branquitude está aí, mesmo que ela se diga antirracista, muitas vezes esse antirracismo, ele para na hora que o bolso aperta. Só que a gente, pessoas pretas, estamos acostumados a viver com o bolso apertado desde sempre. E aí a gente faz outras formas de agregar os nossos, de segurar a vida das pessoas próximas a nós e até pessoas estranhas. Eu acho que essa é uma categoria muito preta mesmo. É uma, é uma ideia desse quilombo de salvaguardar vidas. Eu acho que a gente, Cacau, como viemos
entramos na universidade no mesmo período, né? Nós estamos em 2011, fizemos o mesmo curso, fizemos coisas distintas depois, mas a gente se aquilombou aqui dentro. E isso fez com que eu não desistisse do meu curso. Acho que também você fez com que você também tivesse um apoio, porque quando sempre apertou, a gente estava junto. E eu acho que a gente precisa, de fato, estar próximo dos nossos. Assegurando que essas pessoas tenham um mínimo de qualidade de vida, um mínimo de qualidade emocional para viver num espaço que diz todo dia que ela não tem que estar aqui. Porque se eu tenho uma aula às 7 da manhã e eu moro em Cajazeiras, eu não consigo, eu tenho que sair de lá às 5 horas para estar aqui. Isso é e eu chego aqui e o professor diz, atrasado de novo? Gente, você mora na Graça. Você vem de Uber quando você vem para dar sua aula, você ganha seus 16 mil. E você sabe o que é uma pessoa que vive com R$ 400? Eu tenho amigos e eu passei por isso também durante a graduação inteira, que viveu com R$ 400 para 30 dias, vir voltar da universidade e comer. E aí você vem um professor e diz a você, atrasado de novo. Ele não sabe nem se você conseguiu dormir com as suas contas. Mas a gente que sempre passou por essas questões de perrengue financeiro, e isso é uma decorrência do racismo estrutural, isso são tecnologias racistas que estão dizendo que a gente não tem direito à vida e ao acesso, a gente sempre se alicerçou, né? Yeah. Um no outro e nos outros tantas pessoas pretas que estiveram aqui dentro, para que a gente garantisse hoje a gente conseguir fazer um mestrado, terminar a graduação e entrar no doutorado. De uma satisfação incrível poder dividir esse espaço com o Cacau, porque é uma pessoa que acompanhou a minha vida, né, nos últimos 10 anos, 11 anos aqui dentro da universidade, e é uma pessoa que eu sei que tem produzido uma excelente dissertação e está fazendo um outro bafo incrível nesse doutorado. Eu só tenho a agradecer a você mesmo assim por tudo. Então, Amanda, a gente vai fechando por aqui e aguardem os próximos no curso, porque no curso pode, hein? Eu, hein? Beijos.